Olá e um ótimo dia para você que já acompanha o Alerta Brasil. Eu, Rafael Algatti, vou te fazer companhia hoje até às 8h15 da manhã para, claro, te deixar muito bem informado. Confira então o que é destaque na nossa edição de hoje. Pego no flagra. Moradores que vivem ao lado de ponto de prostituição divulgam na internet a placa dos carros de clientes em forma de protesto. Eles querem que a polícia tome uma atitude. Será que vai dar certo? Daqui a pouco eu te mostro essa história. E namoro na escola. Adolescente diz pro pai que vai estudar, mas sai para encontrar um namorado, um professor de 44 anos. Como essa história terminou, eu também te conto ainda hoje. Claro que antes das notícias, vamos saber como fica o tempo e também o trânsito. Para isso, a gente corre lá para São Paulo, para a Avenida Paulista. Nesse momento, 15 graus, o tempo está abrindo por lá. Hoje a máxima prevista é de 25. A previsão de um dia estável, com o aparecimento de poucas nuvens durante o dia, então saia de casa agasalhado. Agora, para falar do trânsito, a gente corre para a Marginal Tietê. Nesse momento, aí comecinho do dia, 13 quilômetros de lentidão, principalmente na região oeste. Atenção para o rodízio de placas, hoje com os finais 7 e 8. No metrô, as linhas operam normalmente e, segundo a CPTM, os trens também estão na normalidade. E agora a gente já corre para a internet para saber o que é destaque agora por volta das 7h30 da manhã. Joga lá para a gente falar das tendências no R7. Grécia procura desaparecidos após o maior incêndio de sua história. Notícia que está em alta no Facebook. Pelo menos 80 pessoas morreram. Agora a gente vai para a ferramenta de pesquisa lá no Google. Vídeo mostra motoristas sofrendo arrastão na linha amarela. Notícia triste aí lá do Rio de Janeiro. A gente continua na ferramenta de pesquisa para falar que o Facebook tira do ar páginas ligadas àquele movimento político aqui no Brasil, o MBL, que são acusadas de fake news. Foram quase 200 páginas que sumiram do Facebook. A gente desce lá, continua no Google, estrela do presidente americano, do Trump, na calçada da fama de Hollywood, foi destruída, vandalismo, aí parece que o suspeito usou até uma picareta. E a gente segue falando de pop. Parceria entre Demi Lovato, David Guetta e Balvin é cancelada. Isso depois que a cantora Demi Lovato foi internada e suspeita de uma overdose. E a gente finaliza falando de futebol. Dudu chega aos 200 jogos no Verdão e coleciona marcas. Quer saber quais foram os melhores jogos aí? Passa para lá para a R7 que tá tudo na íntegra para você. E hoje eu quero que você participe aqui do Alerta Brasil na nossa enquete do dia. O pessoal já vai colocar o nosso telefone, nosso WhatsApp na tela e manda a sua resposta. Você viu que logo no comecinho eu te mostrei um caso que vai gerar polêmica. São moradores de um bairro de São Paulo que ficaram revoltados porque as esquinas viraram pontos aí de prostituição. O que eles estão fazendo? Tirando foto aí da placa dos carros dos clientes e divulgando na internet. Tá todo mundo sendo pego no flagra. Você concorda com essa atitude? Será que essa moda vai pegar? Manda o seu recado pra gente que até o final dessa edição aí a gente vai conversando sobre esse assunto, fechado? O Alerta Brasil dessa quinta-feira só tá começando. Eu vou fazer um intervalo bem rápido e não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta pra te deixar muito bem informado. Já estamos de volta, agora 7h38. E a beleza que continua cobrando um preço alto demais. A polícia do Rio de Janeiro investiga uma rede clandestina de procedimentos estéticos que pode ter sido responsável pela morte da modelo Maiara Santos e também de outras mulheres. Olha só essa reportagem. Sexta-feira, 20 de julho, 6h30 da tarde. Uma ambulância do SAMU responde a um chamado para socorrer a modelo Maiara Santos, de 24 anos. Nesta imagem, no elevador, a amiga de Maiara, a também modelo Ohana, pergunta se ela está bem. Maiara se apoia e é amparada por uma terceira mulher ainda não identificada. O prédio é onde mora a mãe de Ohana, na zona oeste do Rio. Minutos depois, Maiara sai carregada pelos socorristas, mas morre antes de chegar ao hospital. Em depoimento à polícia, a mãe da amiga diz que Maiara chegou muito alterada, aparentando estar sob o efeito de drogas. Diz que acompanhou Maiara dentro da ambulância, onde a modelo gritava e se debatia, e que já próxima ao hospital, ela parou de se mexer. Mais tarde, soube que Maiara morreu depois de 3 paradas cardíacas. A investigação indica que Maiara fez um procedimento estético num quarto neste hotel, também na Zona Oeste. Após esse procedimento, ela já começa a se sentir mal e, ao invés dela ser levada para um hospital, que talvez esse lapso temporal fez toda a diferença entre vida e morte da Maiara, ela foi levada para a casa de Ohana. A
polícia ainda investiga quem aplicou o procedimento em Maiara. Mas os policiais já sabem que a massoterapeuta Valéria Reis alugou quartos 37 vezes no último ano e meio no hotel onde receberia pacientes para procedimentos estéticos. Em depoimento à polícia, Valéria admitiu ter tratado Maiara, mas apenas para a realização de uma drenagem linfática e negou ter realizado qualquer outro procedimento estético na modelo. Em menos de 2 semanas, 3 mortes, médicos com registros cassados e pessoas sem qualquer habilitação realizando atendimentos ilegais longe dos ambientes hospitalares adequados. Para a polícia, o Rio de Janeiro assiste a um crescimento perigoso do mercado clandestino de procedimentos estéticos. Mesmo sem formação em enfermagem, Patrícia dos Santos, a esteticista, fazia aplicações para remodelar o corpo das pacientes. Com ela, foram apreendidos materiais cirúrgicos e silicone de uso industrial. Nas redes sociais, ela se identificava como Pati Bumbum. Nessa mensagem de áudio, admite saber dos riscos dos procedimentos que realizava. Aqui no grupo, eu não falo para ninguém que eu sou médica, eu não engano ninguém. Então, quando me procura, sabe do risco, né? Aí vem me perguntar, tem risco? Eu tenho todos. Eu nunca menti. E a notícia só piora. Essa médica falsa conhecida como Pati Bumbum também está sendo investigada nessa rede de procedimentos clandestinos. Você vai ver agora outros trechos onde ela debocha da morte da paciente após um procedimento. Acompanhe. Patrícia, de 47 anos, não tem formação médica, mas mesmo assim realizava os procedimentos estéticos há 13 anos. O atendimento a clientes era feito num quarto na sua própria residência. Dentro do suposto consultório, os agentes encontraram materiais como seringa, silicone industrial e equipamentos médicos. A falsa médica debocha de casos recentes envolvendo intervenções estéticas. Todo ano morre alguém fazendo alguma de estética. Pelo menos a gente morre fazendo aquilo que a gente quer e não morre feia. Ah, vamos parar com essa palhaçada. Eu deixo o cara, a mulher já morreu. Ela que procurou ele. É um crime que, na minha opinião, deveria ser punido com uma pena muito maior, porque 6 meses a 2 anos é crime de menor potencial ofensivo. Ela não fica presa, ela responde em liberdade após assinar um termo circunstanciado. Em uma gravação que faz parte do inquérito, chega a defender o médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum. Eu não falo para ninguém que eu sou médica, eu não engano ninguém. Então, quando me procura, sabe do risco. Aí vem me perguntar, tem risco? Eu tenho todos. Eu nunca menti. Patrícia já tem 3 passagens pela polícia por ameaça, injúria e lesão corporal. Como não houve flagrante, Pati Bumbum foi liberada. É absurdo o que você está vendo comigo e, infelizmente, eu vou repetir aquilo que eu comentei logo no início, é a beleza cobrando um preço muito caro. E tem gente disposta a pagar por esses procedimentos estéticos que não tem garantia nenhuma. O que você está vendo realmente é absurdo. São mulheres que acreditaram que sairiam mais bonitas aí, nem das clínicas são, porque elas foram para apartamentos, hotéis, onde os procedimentos são realizados da maneira aí que essa mulher, ela em certo momento do depoimento disse que não se apresentava como médica, em outros depoimentos a história é bem diferente. Mas aí o que a gente traz para você agora, logo no comecinho dessa quinta-feira, é saber que muitas e muitas mulheres estão pagando realmente muito para ficar bonita e muitas pagando com a própria vida. O material que é utilizado realmente chega a assustar. Você que não vive aí nesse meio estético de procedimentos, agulhas grandes, imagina ali a dor disso tudo. É claro que a gente acompanhou durante a reportagem que ela também usava um certo anestésico para que a dor, pelo menos momentânea ali, ela não aparecesse. Mas a imagem que mostra aquela moça saindo carregada ali pela outra amiga é impressionante. A gente começa a imaginar como era o funcionamento do corpo depois dessa substância aplicada e os efeitos aí que foram desastrosos. Mais uma, são 3 mortes aí no Rio de Janeiro em menos de 2 semanas. A gente mostrou aqui o famoso Dr. Bumbum, agora a Pati Bumbum, que realizava aí essas operações, esses procedimentos de maneira muito, mas muito precária. Tem que ficar atento o tempo todo, não dá para ficar bobeando, ficar bonita a qualquer preço, não vale a pena. É absurdo também a gente ouvir o que nós conseguimos ficar atento ali ao áudio dela. Tem risco, todo procedimento tem um certo grau de dificuldade, e aí se morrer, morreu, cada um tem a sua sorte, que é isso. Não dá para ficar colocando a vida em risco, aí só para ficar mais bonita e aparecer mais sarada no verão. Tem que ficar muito atento. A Patrícia Silva dos Santos, que nós mostramos aí na reportagem, prestou depoimento, como você viu, e acabou sendo liberada. Ela vai responder em liberdade por exercício ilegal da medicina. Nós tentamos falar com o advogado dela, mas não conseguimos contato.
E agora a gente fala de um caso também que é chocante. Uma menina de 13 anos falou para o pai que ia se encontrar com uma amiga. O homem, claro, desconfiou da história e resolveu seguir a própria filha. A desconfiança fazia total sentido. Ele flagrou a menina, melhor dizendo, com o professor dela, de 44 anos, os dois se beijando em uma praça. Por lei, isso é crime. Depois de suspeitar sobre a saída da filha para encontrar as amigas, o pai seguiu a menina até a praça do bairro e lá flagrou o professor dela, um homem de 44 anos, beijando a menina. No boletim de ocorrência, o relato dela é de que já estava se relacionando com o professor e que aquele não tinha sido o primeiro encontro. O homem foi levado à delegacia, mas o conselho tutelar ainda não foi acionado. Quando existe responsável no local, o conselho tutelar não é chamado. Mas, como houve boletim de ocorrência, provavelmente, daqui uns 10 a 15 dias, a Delegacia da Mulher vai nos encaminhar o boletim de ocorrência. De acordo com os especialistas, não existe nenhuma pesquisa, nenhum teste que aponte em que momento o pré-adolescente ou o adolescente está apto a consentir um relacionamento amoroso ou sexual. Mas consentimento não significa maturidade. E é por isso mesmo que é tão importante que os pais estejam atentos e abertos ao diálogo com a criança e com o adolescente. As crianças e adolescentes que conversam sobre sexualidade em casa, elas têm a sua experiência sexual mais tardiamente. E as que não conversam acabam tendo a relação sexual mais precoce. Pela lei, abaixo de 14 anos, este tipo de relacionamento é considerado crime, estupro de vulnerável. Isso porque no Brasil a lei considera um menor com menos de 14 anos incapaz de consentir sexualmente. Judicialmente, não existe ela consentiu, ela tem 13 anos. Às vezes esses casos caracterizam até um aliciamento, né? No caso da menina, o delegado que recebeu o professor alegou que a investigação continuaria, mas que um beijo não era uma denúncia tão grave assim. No entanto, é importante ressaltar que o ato configura crime e que o adulto tem o dever de zelar pelo menor e não de se aproveitar da vulnerabilidade dele. As crianças, elas estão mais precoces, a nossa sociedade está mais precoce. Quanto mais nós conversarmos em casa, mais as crianças se tornam menos vulneráveis a investidas. Eu fico imaginando a cara desse pai quando chegou nessa praça e encontrou a filha ali beijando o professor da escola, um homem que tem 44 anos. A frase aí da conselheira tutelar, ela foi bem clara, dizendo que como havia uma pessoa ali, um maior de idade, no caso o pai, que flagrou essa situação, o conselho não foi acionado, mas claro que vai investigar a conduta aí desse homem, esse profissional aí da escola que dava aula para essa garota. Pelo amor de Deus, um homem de 44 anos com uma garota de 13 anos. E tem gente aí fora dizendo, 13 anos já sabe o que está fazendo. Não. É preciso aconselhar. É preciso estar junto o tempo todo, porque a gente nunca sabe ali a instrução que a gente acaba dando para os filhos, se ela saiu meio torta, se saiu da maneira que nós imaginávamos. Por isso tem que ficar em cima e tem que saber o que está acontecendo com os nossos filhos dentro e fora de casa. E cansados de conviver com a prostituição na porta de casa, moradores de um bairro na capital paulista, olha só, resolveram divulgar as placas dos carros dos clientes nas redes sociais. Dá só uma olhada nisso daí. São 9 da manhã. Um grupo de garotas de programa é trazido para trabalhar. Uma das mulheres troca de roupa ali mesmo. Os vídeos não são flagrantes registrados por nossa equipe. As gravações são de moradores que estão cansados de conviver com a situação na porta de casa, durante o dia e principalmente à noite. A gente não pode receber mais visitas em casa. Você quer fazer uma festinha na sua casa, você não consegue. Você quer receber alguém, as pessoas têm medo de ir na sua casa. Cenas obscenas são flagradas em vários locais. Programas são negociados e realizados algumas vezes na frente de todos. O morador que decide reclamar é ameaçado, tem a casa apedrejada ou pior. Com a intenção de coibir, de diminuir a movimentação de clientes aqui na região, os moradores investiram pesado em monitoramento. Diversas casas aqui no bairro hoje têm câmeras de segurança instaladas e faixas, como essa aqui, por exemplo, lembram que tudo é gravado e será compartilhado nas redes sociais. As faixas foram colocadas por todo o bairro e já geraram revolta. Nesse flagrante, uma prostituta tenta rasgar a faixa. O fim das faixas é inibir os usuários. Porque quando não tem usuário, elas não ficam, né? Porque elas vivem disso.
Em dezembro do ano passado, moradores da região do Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, também fizeram algo parecido. Lá, a prostituição também não tem hora e nem lugar. Até na porta de escolas a movimentação acontece. A única saída encontrada pelos moradores foi fotografar os carros e divulgar as placas na internet. Mas será que isso está correto? Ouvimos um consultor de segurança sobre o que fazer diante de um problema tão delicado desses. E, principalmente, se a decisão de espalhar fotos e vídeos de quem frequenta o local está correto. Isso já aconteceu em outros bairros e funcionou. Diminuiu, não resolveu o problema. As pessoas não querem ter suas imagens associadas, veículos ou imagem da pessoa associado a isso. Já pensou? Você entra ali na internet, numa rede social, tem a placa do seu carro ali divulgada, dizendo que você estava em tal horário, em tal rua, conhecendo uma garota de programa, levando ela para dar uma volta. Esse é o assunto da nossa enquete do dia. Você concorda ou discorda dessa atitude? Vou pedir para o pessoal colocar o nosso WhatsApp aí na tela. Para quem agora chega no Alerta Brasil, que a gente está mostrando para você, são moradores de um bairro em São Paulo que ficaram revoltados ali porque o local, as esquinas, tudo virou ponto de prostituição. E eles estão tirando foto da placa do veículo que para por lá e todo mundo divulga pela internet. Algumas placas ali, faixas, melhor dizendo, foram colocadas para alertar esse motorista. Ó, se você passar por aqui realmente para conhecer alguma garota de programa, pode ser que a sua foto vá parar na internet. Tá aí. Você viu que em alguns bairros de São Paulo isso já acabou dando resultado. Manda sua resposta pra gente, eu quero saber o que você acha aí dessa atitude dos moradores lá desse bairro aí da capital. Acha correta ou não? Manda aí, ó, o seu recado pelo nosso WhatsApp que já tá na tela e a gente vai comentando aqui durante a edição de hoje. Fechado? E agora a gente muda um pouco de assunto. Eu vou te mostrar agora uma corrente do bem que começou com uma costureira. O repórter Matheus Furlan foi até Curitiba e vai mostrar agora pra gente esse excelente exemplo. Hoje você vai conhecer a Andréia, essa costureira que há 18 anos transforma tecidos em peças de roupas realmente lindas. Mas para contar a história dela, a gente não veio aqui para falar de corte e costura. Nós viemos para mostrar para você aí de casa que um gesto de solidariedade é capaz de transformar a vida das pessoas. É isso mesmo, Andréia? É isso, mas esse gesto eu quero mostrar para vocês lá na cozinha. Vamos lá? Vamos lá. Andréia tem 52 anos e distribui marmitas para as pessoas que estão na fila dos hospitais à espera de atendimento. Como foi que começou essa ideia de querer ajudar as pessoas? Então, eu levava a minha neta desde pequenininha para a escola, que é perto do hospital, e sempre tinha pessoas pedindo comida. E até um dia eu peguei o cartão do meu marido e passei lá no débito e paguei a comida para uma família no cartão dele. Ela percebeu que muitas outras famílias chegam aos hospitais despreparadas e não sabem quanto tempo ficarão ali, esperando atendimento. Tanto é que já tem até alguns que já são nossos clientes lá, porque já sabem que a gente vai na sexta-feira e procuram marcar suas consultas para sexta mesmo, que sabe que a gente vai estar lá entregando a marmita. Quantas refeições sairão daqui hoje? De 100 a 120 marmitas. Sério? Quando eu não consigo alguma coisa, daí eu vou e compro. 2 anos que a gente tá ali. Sem parar? Sem parar. Toda semana? Toda semana. O que você aprende com a tua mãe diante disso que ela faz? Eu aprendo a ser uma pessoa melhor cada dia mais, a gente aprende a ser humilde, né? A gente aprende muito aqui, né? Porque é doar o amor a quem precisa. Ó, vou provar a comida que a Andréia prepara aqui. E é essa mesma refeição que vai ser servida lá para essas pessoas que estão nos hospitais. Sensacional. Depois de tudo pronto, é hora de sair para entregar. O Renê é um dos que contribuem também, dando aí um pouco do seu esforço. Cara, faz um bem pra alma isso, não faz? Ah, sim, com certeza. O dia sempre da gente é melhor, tudo vem melhor. É a melhor coisa que eu tô fazendo com o meu tempo. É muito bom, né? E a gente percebe que todo mundo se ajuda. O rapaz aqui do estacionamento não cobra o tempo de permanência deles aqui. As pessoas gostam desse trabalho que é realizado aqui em Curitiba. Andréia, é hora de começar a distribuir então a refeição para as pessoas. Sim, vamos lá. Agora eu vou lá, chamo o pessoal, vocês vão ver como vão ficar tudo alegre hoje. Vamos ver então como é que é feito isso aqui.
nem vi, nem notei que estava na hora do almoço já. E daí eles chegaram assim oferecendo pra gente assim uma forma de carinho, uma forma de preocupação, né? Eu acho maravilhoso, são anjos de Deus mesmo. É uma gratidão assim muito grande, assim, que Deus abençoe eles grandiosamente mesmo, assim, sabe? Que eles continuem com esse trabalho aí, que vai ajudar muita gente. Sem dúvida, a atitude é excelente. Um ótimo exemplo a gente mostrar no comecinho dessa quinta-feira. Ajudar o próximo faz um bem danado. Tá essa senhorinha lá de Curitiba que faz a marmita, entrega para o pessoal aí que infelizmente está na rua e não tem a condição de comprar algo que é tão básico que é a alimentação, o almoço ali para ficar durante o dia bem e saudável. Um ótimo exemplo aí que serve para todo mundo ficar com o coração um pouco mais aquecido aí nessa manhãzinha. E um bolão da quina feito na cidade de Cabo Verde, lá no sul de Minas, faturou, sabe quanto? Mais de 6 milhões de reais. O assunto dominou as rodas de conversa num município pequeno que tem aproximadamente 13 mil habitantes. Quem quer esse novo milionário? Na única lotérica da cidade, faixa e balões. Nas ruas, o assunto era um só: o prêmio de mais de 6 milhões de reais da quina. Leandro, você foi um dos ganhadores ou não? Infelizmente não, mas fiquei contente porque todos são amigos da gente, né? Inclusive pessoas que há muito tempo que jogam. Continuamos atrás de pistas e encontramos mais uma conhecida do que, segundo os moradores, seria o responsável pelo bolão. A senhora sabe onde ele tá? Sei, ué. Onde eu acho ele? Eu sei onde ele mora. E onde eu acho ele agora? Eu não posso falar. Aliás, foi o que me falaram, que aqui teria um dos ganhadores e que o ganhador seria o senhor. O senhor seria um dos participantes do bolão aí, é verdade? Não é verdade, não foi eu. O senhor tem certeza? Tenho certeza. O senhor não ganhou nada? Não, mas Deus quiser, na outra vez nós ganhamos. Nós encontramos um dos felizardos. A pedido do ganhador, não vamos identificá-lo. Ele tem 82 anos e conta que foi avisado por telefone que os números do bolão foram sorteados. Acredita que eu me contive? Porque eu passei tanto de sabores, por exemplo, de 32 anos em São Paulo, que eu trabalhei lá, né? Então, aqui pra mim tudo, entendeu? Passei por tanto... Nossa, mãe, então, mas tá tudo bem, filho. O aposentado conta que o prêmio de R$ 6.448.552 foi dividido entre os 13 participantes do bolão. E cada um vai receber R$ 498 mil, quantia que o idoso já sabe como vai desfrutar. Primeiro você tem que cuidar da saúde, né? A esposa está precisando, está com problema de artrose no joelho, está precisando de saúde. E o resto a gente vai devagar, não pode. Hoje você tem que aprender, senão você não consegue administrar nem o que você tem. E é o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico, sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais. Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso. O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E durante a nossa programação, você vai ver mensagens gravadas por nós, apresentadores dos telejornais, sobre a importância do voto consciente. O recado de hoje é do Pedro Leão. Você conhece o seu candidato? Não basta ser famoso ou conhecido na sua região, é preciso conhecer as propostas dele para não se arrepender depois. Em outubro, vote consciente.
Então não esqueça, em outubro, vote consciente. Agora eu vou fazer um rápido intervalo, vou pedir mais uma vez para o pessoal colocar o nosso WhatsApp aí na tela para você participar da nossa enquete. Nós mostramos um caso aqui que chama muito a atenção de moradores de um bairro lá de São Paulo que estão divulgando na internet fotos das placas de carro de clientes que vão até esse ponto para pegar as famosas garotas de programa. Você concorda com essa divulgação aí para espantar o pessoal ou não? Mande seu recado pelo nosso WhatsApp que eu tô aqui aguardando. Daqui a pouco eu tô de volta. Já estamos de volta agora, 8h03. E a disputa entre motos e carros no trânsito aumenta o número de acidentes em todo o país. Só em São Paulo, quase 200 pessoas morreram só este ano usando motocicletas. Furar o sinal vermelho, pilotar sem viseira, falar ao celular. Na maior cidade do país, não é raro ver alguém na garupa da moto sem capacete ou motoqueiro usando a via que não é sua. Infrações que geram multas e fazem manter alto o número de mortes em todo o país. Em Salvador, nos 6 primeiros meses deste ano, 18 pessoas morreram vítimas de acidentes de moto. Em Porto Alegre, das 42 mortes registradas no trânsito, 16 envolviam motocicletas. Aqui em São Paulo, no primeiro semestre desse ano, 166 pessoas morreram vítimas de acidentes de moto. 8 a mais que o mesmo período do ano passado. O aumento desenfreado da frota de veículos está entre as causas. Há uma disputa de espaço que faz não apenas motociclistas, mas também motoristas perderem o respeito no trânsito. O cara fecha muito motoqueiro. Em algumas ruas e avenidas um pouco mais estreitas fica um pouco mais complicado. Isso é reflexo da briga que existe por ocupar espaço nas vias de trânsito. A gente tem uma frota de carros grande e um aumento expressivo do número de motocicletas. Por pouco, Reginaldo não fez parte da estatística. Ele estava de moto quando bateu em um carro que mudou de faixa sem dar sinal. Ficou 5 dias em coma e quase 18 na UTI. Os médicos já falavam para minha esposa para começar a rezar, que as coisas que eles já tinham feito, eles já tinham feito. Anderson se recupera da segunda cirurgia no braço esquerdo. Ele estava na garupa quando se acidentou. Se fosse hoje, negaria subir na moto para dar um passeio com um amigo que tinha ingerido bebida alcoólica. Bebida e piloto, né? Não dá certo. Fica uma lição? Para nós e para os amigos, né? Serve de aprendizado para vários. Fica uma lição dolorida aí. E de São Paulo agora a gente vai para o Rio de Janeiro, onde forças policiais ocuparam uma rocinha. Houve troca de tiros e moradores, mais uma vez, ficaram no meio do fogo cruzado. Mais de 900 homens das Forças Armadas cercaram a rocinha no começo da tarde. Até amanhã, a missão da tropa é garantir a segurança da Polícia Militar, que está reorganizando o patrulhamento na região. É um momento de vulnerabilidade, porque você está passando a função um colega para o outro, né? Eles queriam estar despreocupados de que no entorno eles pudessem ser atacados de surpresa. Mais cedo, a PM foi recebida a tiros durante uma ação na comunidade. Um homem foi preso com 3 morteiros usados para alertar traficantes sobre a chegada dos militares. O combate ao tráfico de drogas não se restringiu apenas à zona sul da cidade. Na rodovia Presidente Dutra, altura da Baixada Fluminense, a Polícia Federal apreendeu meia tonelada de maconha vinda do Paraná em uma carreta. Os policiais encheram 6 carrinhos como estes com a droga. Segundo a PF, a maconha seria distribuída em comunidades do Rio. O motorista, 2 ajudantes e um homem que estava em um carro que fazia escolta foram presos. Vale lembrar que a polícia permanece na rocinha nessa ocupação e na operação que ainda continua. E o pessoal já está participando da nossa enquete. Por exemplo, o Ademir, lá de Castro Alves, na Bahia, mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo que concorda com a ação dos moradores em divulgar as placas dos clientes de prostituição nas redes sociais. Já o Matheus Dantas, de Cuiabá, Mato Grosso, acha que é errado, que ele não concorda com essa exposição. Então manda a sua opinião para o nosso WhatsApp. Para quem perdeu essa reportagem que nós já exibimos aqui, são moradores de um bairro de São Paulo que estão divulgando
analisando as placas de clientes que chegam em um bairro lá para conhecer as garotas de programa. E eles divulgam isso na rede social, tá todo mundo sabendo quem é, que placa, qual horário, qual é a rua. Concorda com essa atitude ou não? Manda o seu recado que a gente vai lendo aqui durante a nossa edição. Eu faço agora um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já estamos de volta, agora 8 horas e 11 minutos. E olha só, foi liberado hoje o saque do PIS/PASEP do calendário 2018-2019, com o ano base 2017. Recebe o abono quem teve rendimentos de até 2 salários mínimos. Esse valor pode variar entre R$ 80 e R$ 954. O abono depende do tempo em que a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano passado. O saque do PIS, melhor dizendo, será possível para funcionários de empresas privadas que nasceram em julho. Já o pagamento do PASEP é destinado para funcionários públicos, que têm o final da inscrição 0. Então fica atento aí às informações. Em 40 anos, o Brasil vai ser mais velho. Isso porque 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. O motivo você descobre agora na reportagem. Olha só. A Gabriela vem de uma família grande, com 12 tios e 4 irmãos. Apesar de gostar da casa cheia, quando optou por ser mãe, decidiu que só teria um filho. No caso, filha, a Malu. A gestação foi aos 36 anos, 9 anos a mais do que a média das mulheres brasileiras. Hoje em dia, a gente está precisando trabalhar. E tanto o trabalho como o filho exige muita atenção, muita dedicação. A pesquisa do IBGE mostrou que a população está crescendo cada vez menos. E o principal motivo é a redução da taxa de fecundidade. Hoje, a média é menos de 2 filhos por mulher. Isso porque elas estão investindo mais nas carreiras profissionais e têm maior acesso aos métodos contraceptivos. Em todo o país, as mineiras são as que optam por ter menos filhos. Em compensação, Roraima é o estado com a maior quantidade de crianças por mulher. Ana Paula não teve filhos e nem quer ter. Eu gosto de poder definir minhas coisas, mudar tudo, virar de cabeça para baixo. Eu gosto de ter possibilidades. A Ana Lúcia, lá do Maranhão, mandou um recado para o nosso WhatsApp falando sobre aquela polêmica da nossa enquete de hoje para saber se você concordava. Aí com um morador de São Paulo que estava divulgando a placa de cliente que chegava lá em um bairro para conhecer uma garota de programa. Ela mandou um recado dizendo que tem que divulgar mesmo, que isso é um absurdo conviver com essa situação na porta de casa. O Walter Silva, do interior paulista, também concorda. Ele diz que a exposição pode inibir os clientes que desistem aí de procurar as prostitutas por medo. Eu também queria mandar um abraço para o Gabriel, melhor dizendo, que está acompanhando a gente aqui todos os dias, ele que é lá de Recife. E está parabenizando aí a nossa equipe pelo jornal e também diz que não perde uma edição. Obrigado pelo carinho, continua acompanhando. A gente começou hoje mais cedo porque agora tem a transmissão ao vivo do jogo entre Atlético de Madrid e Arsenal pela Champions Cup. Amanhã eu tô de volta às 9 horas da manhã, fechado? Um ótimo jogo para você e até mais.